vamos começar hoje o primeiro episódio do Paulo Maneira Podcast. Aí você fala assim, pô, Liga da Política, Paulo Maneira já tá lá. Isso aqui não é política, não é verdade? Tudo é política. Mas aqui a gente vai ter papos descontraídos, pessoas inusitadas, a gente vai falar sobre tudo. E ninguém melhor para começar com o pé direito do que Hendrick Aquino, meu grande amigo, e que é sucesso de audiência no Liga da Política. Eu fiz, peraí, Hendrick, vamos começar esse negócio aqui, para esse bate-papo, que eu acho que é bacana. Hendrick, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Paulo Maneira Podcast. Obrigado, Paulinho, mais uma vez. Parabéns pela iniciativa, mais essa, né? Dentro da área de comunicação. Parabéns pela estrutura e muito obrigado aí pelo convite. Uma honra participar, o primeiro participante do programa. Maravilha, exatamente, importante. Mas você, sucesso nessa audiência aí do Liga, eu falei, não, vou trazer Hendrick, porque a gente não só fala de política, né? Assim, a ideia deste programa é exatamente isso. A gente poder falar de outras coisas, outros temas, e trazer mais para a nossa rotina, nosso cotidiano. Mas antes de começar tudo, Hendrick, eu queria saber o seguinte. Se eu der um Google aqui e falar assim, Hendrick Aquino, o que é que eu vou achar na internet de Hendrick? Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso. A gente vai falar um pouquinho dessa questão de tecnologia, comunicação. Você é muito safo com isso. Eu acho que vai ser o papo vai ser muito bom. O que tem mais em evidência aí relacionado ao meu nome, recentemente, é a questão de combate à poluição sonora, né? Proteção animal. Esses dois temas ganharam mais destaque aí, diria que nos últimos 2 anos. Mas a gente tem muita coisa bacana aí, viu, Paulinho? Tem muita coisa boa aí. O que você gostou, assim, que rende, assim, que quando as pessoas lembram de você, tá na internet, que lembram de você, que você acha assim, pô, isso é bacana, isso de fato combina comigo, e o que não gostou. Então eu quero saber assim, o que tá na internet que é bom, é legal para você, e o que não é tão legal assim para você, dentro da internet? Esses temas, eles naturalmente, né, saem no Google porque a gente tem trabalhado, né, atuado nessas áreas, né? Então, não deixa de ser bom, né, a divulgação do seu trabalho. A gente está ocupando o nosso tempo com aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente sabe fazer. Ainda que, em alguns momentos, a gente se pega pensando assim, poxa, como é que eu vim parar aqui, né? Porque a gente tem uma ideia do que quer fazer na vida e tal, mas, né, em determinado momento você diz assim, poxa, política, né, mesmo era algo que eu não queria, né? É engraçado isso. Eu estava vindo para cá ouvindo Garotos Podres, cara. Acredite. Justamente porque tem muito tempo que eu não ouço, né? Então eu falei, meu Deus, mas poxa, e ouvia bastante, né? Eu gosto de rock. Inclusive, era até uma pergunta que eu ia fazer, assim, qual é a música que te define? Já que você já está falando em Garotos Podres e rock and roll. Qual é a música assim que você fala assim, pô, essa música tem tudo a ver comigo? Cara, tem uma música que no ano passado eu fiz um videozinho curto, né, no dia do meu aniversário, e usei essa música, que é aquela música de Fábio Júnior, né? Você já sabe, me conhece muito bem, aquela letra ali é a minha. E vou muito mais além. Entendeu? Aquela ali digo que é aquela minha letra, minha música ali. Né? E foge completamente, né? Você vê assim, pô, Fábio Júnior, mas... Cara, rock and roll, Fábio Júnior. É porque... Você gostou da versão de Raimundos, né? Também, tem, mas eu gosto mais da versão original com o Fábio Júnior. Eu acho que ele dá mais ênfase à mensagem ali. Eu acho que ele transmite melhor o que eu sinto, né? Porque não é só aquela pegada do som, né? Eu curto rock and roll até hoje e tal, mas a mensagem ainda, para mim, ela é mais importante o conteúdo, né? A letra. Se você tivesse que se definir com uma cor. Azul. Cor, assim, qual é azul? A cor é azul? Não tem. Por quê? Por conta de bandeira ideológica? Não, de forma alguma. Tem que perguntar, não, mas né? tem que perguntar. É curioso isso. Eu estava vendo hoje, né, recebi uma mensagem, inclusive... Foi uma mensagem, se eu não me engano, foi postado no Instagram. Dá uma olhada aí. Se eu não me engano, foi o Sebrae até que postou. Aquelas, os cardzinhos e tal. Tem um card lá falando que quem usa meia azul... Você viu isso, cara? Negócio de corrida. Tá muito... Isso é assunto bacana. Tá complicado. Que agora homem, qualquer pessoa que corre, que usa meia azul, é porque tá dizendo que tá solteiro. Tá solteiro, né? cara. Tô na pista. Eu fiquei assim, me deu vontade de comentar, né?
Mas eu falei, eu não vou dar, esse comentário eu não vou fazer, entendeu? Porque você acaba rendendo. E, assim, nossa área é bacana, né? Por isso também, quando eu aprendi que o dislike conta ponto positivo, cara, aí a mente da gente abre, né? Porque tem muita gente que se irrita com a crítica, tem muita gente que se irrita, né? Então, eu olhei assim, esse negócio da meia azul, eu falei assim, cara, eu não vou participar disso, não vou contribuir com isso, entendeu? Eu tinha até uma ideia, lá atrás, no começo de Facebook, o Orkut, o começo de Facebook, tinha um negócio de like de Facebook, e aí eu falava, rapaz, tem que ter um kick. Tinha que botar um pezinho lá, de eu vou chutar essa publicação, eu não gosto, vou chutar. Você tinha que ter uma coisa assim, uma publicação assim, dislike. O YouTube tem o dislike, né? Mas o Instagram não. O Instagram você curte, dá o coraçãozinho, você não dá. Então você não tem essa opção de não curto. Sim. Né? Tem um ponto positivo, isso, né? Que é o seguinte, o Instagram, como ele é mais dinâmico, ele te força a comentar. Porque o comentário no YouTube já não né? Não gera o mesmo resultado, aquele rápido, aquela coisa da discussão, do debate e tal. Então, eu não sei se foi pensado, mas é bom por isso, porque a gente acaba se deixando levar pelo que é mais cômodo, mais fácil. Sim, então, se tivesse um chutezinho no Instagram, muita gente não ia comentar. Só ia chutar. Ia só chutar. O bacana do Instagram é isso. Tem até uma situação que eu falo muito em política. O pessoal fala muito, quem é do lado 1, e aí fala, minha publicação, minha rede só está saindo conteúdo do lado tal. Aí você fala assim, cara, se você parar de comentar, mesmo que seja xingando, o algoritmo vai entender que você não gosta daquele negócio. Porque quando você xinga, ele não está nem aí. Se você interagiu com aquela publicação, perfeito, naturalmente você gosta daquilo. Ele não quer saber que você está xingando, está falando, não. Essa coisa da internet, ela vem tomando conta das nossas vidas. E é isso que eu quero trazer nesse programa, nesse podcast, eu quero trazer muito isso. Esse envolvimento que a gente tem com essas redes sociais e o quanto que elas interferem na nossa vida, né? A gente vinha falando aqui no off, antes de começar o programa, muito de inteligência artificial. O que você está achando da inteligência artificial? É coisa de maluco, né? Porque antes a gente, jornalista que somos, hoje 80% do jornalismo ele é feito por inteligência artificial. Hoje dá para se fazer com inteligência artificial. Eu acho que ainda não, já deve ter, porque se bobear, neste momento está sendo criado um site todo de inteligência artificial. Mas já, com certeza, alimentado em toda inteligência artificial. Eu lembro que uma vez eu falei assim, no meio dessa questão de pandemia, eu falei, daqui a pouco você vai ter inteligência artificial fazendo... Na pandemia eu falei isso. Você gravando o Chorão, gravando uma música de Cazuza, agora. E você vai ter isso. E o visual, o vídeo isso, lá. E você já tem o vídeo lá. Então, assim, hoje você consegue fazer isso. Hoje você consegue. Pandemia foi há 3 anos atrás. Nós aprendemos muito na pandemia, né? O que é que acontece? Eu penso que a gente não está sabendo aproveitar bem, né, a tecnologia e o salto que a tecnologia tem dado. A gente não está conseguindo acompanhar. A gente criou uma ferramenta extraordinária, né, e que a gente ela passou na frente. Isso já tem um tempo, né? Nós não sabemos utilizar ainda, de uma forma geral, esse aparelhinho aqui. A gente parar para pensar, poxa, esse treco aparentemente nem antena tem. Tem antena, né? Mas, poxa, desconectado, entre aspas, de tudo, e você... É uma porta aqui, né, de infinitas possibilidades. E vem agora a inteligência artificial, que veja que loucura. Nós temos a nossa inteligência natural, né? Mas a artificial está mandando mas natural. a gente acha que precisa de uma artificial, que ela é feita, na verdade, tomando como o banco de dados de tudo que nós produzimos, né? Você joga na grande rede, ela vai lá, vasculha e te devolve o melhor do que pôde captar ali. Então, a sua experiência, do outro, tal, todo mundo ali num banco de dados. Você quer o quê, amigo? Eu vou fazer a melhor pesquisa do mundo. E, de fato, é. Né? Ainda tem uns errinhos que, assim, se você tem algumas coisas que ele coloca para engolir mesmo, e se você for olhar, pesquisar, aí, é isso mesmo, verifique mais sobre esse assunto. Eu vou te provocar. Aí esse erro aí é natural. Não é artificial. Entendeu? O cara vai dizer, pô, se o humano erra, você quer que o artificial não erre?
É verdade. Se o natural erra, porque o Não humano é? erraria. Eu compreendo muito essa questão da tecnologia, do que aconteceu com a situação da pandemia. A gente foi envolvido eu acho que a gente foi obrigado a acelerar tecnologicamente 20 anos, 30 anos em 2. E as pessoas não estavam preparadas para isso. Eu acho que o mundo não estava preparado para isso. Então, o que acontece? É muita informação na cabeça das pessoas. Hoje, o jovem... Eu tenho pena de um professor hoje, numa sala de aula, porque o jovem contestando ele com o Google. Ou agora, como inteligência artificial. Eu tenho pena de um professor hoje, numa sala de aula. A gente tinha Barça. A gente ia para a Barça, perguntava, vai na Barça, pesquise lá, sim, e você vai achar a resposta. Então, assim, era louco já você ter uma Barça para você, que ali tinha toda a informação do mundo, estava naqueles livros que ficavam na estante. Hoje não, hoje está aqui no celular e você vai e faz. E esse excesso de informação fez com que todo mundo fosse um pouco jornalista, um pouco médico. Hoje você não vai no médico, hoje você... Estou com dor de cabeça, com coriza e dor... Ele pode até lhe dizer, o Google vai lhe dizer, você está com isso, mas procure um médico. Ele pode até lhe dizer isso, uma precaução mas ele ali vai lhe dizer, agora diz qual remédio que você tem que tomar. Que situação interessante a gente chegou, né? Com toda essa ferramenta, eu disse que a gente não sabe usar, né? Às vezes a gente abusa, ao ponto de termos que criar leis para proibir o celular nas escolas. Olha que coisa louca. O que você acha disso? Bom assunto. É isso. O que você acha? Você é a favor ou contra um celular na escola? Eu sou contra o celular na escola, a partir do momento, né, como eu acabei de dizer, que nós não estamos sabendo usar. Essa é a grande questão. O celular era para ser uma ferramenta extraordinária também nas escolas. Mas, infelizmente, quem mais usa é o estudante, né? O professor talvez não esteja conseguindo, como eu também disse, né, acompanhar o avanço da tecnologia, e aí não vamos colocar a responsabilidade só no professor, né, as instituições como um todo. Não é? Então, é possível uma universidade hoje, né, imagine, você pega aí a estrutura física das instituições de ensino, o quanto se investiu ao longo de tantos anos, não é? Para uma escola virar faculdade, virar universidade, e aí você diz, poxa, eu preciso de salas de aula, e quando você chega nas instituições, as salas estão vazias. Então, não deu tempo. Não deu tempo. Você diz, poxa, quando você acabou de construir, meu amigo, já está velho, já está ultrapassado. Entendeu? O que é que está valendo agora? O jornalismo foi muito isso, né? Ele deu uma acelerada muito grande. Tudo, Paulinho. A gente falava, a gente estudou jornalismo, era jornal impresso. Né? Educação à distância. Você chega assim, poxa, não precisa ir para a sala. Então, entendeu? A gente não está sabendo ainda lidar com o que a gente criou, né? O mundo ficou micro, né? Ficou muito pequeno. Você identifica claramente quem são as lideranças mundiais e já tem uma noção do que é que elas querem, o que é que elas vão fazer. Né? Está tudo aí. Né? Elas próprias utilizam os meios para... Falando de liderança mundial, Donald Trump, que a figura do Trump é para você hoje? Depois eu quero falar de Elon Musk também. Sim. Mas o Trump hoje, o que é para você? A gente está falando de assim, política mundial, acho que uma liderança mundial, assim, um cara que, querendo ou não, manda na nossa vida. O nosso amanhã depende muito dele. O que você achou da volta dele ao governo dos Estados Unidos? O que você achou disso? Tem muitas variáveis aí, né? Uma eleição conta ponto o que o candidato tem para apresentar, para propor, mas também conta ponto a insatisfação com o outro candidato. Sim. Né? Então, essa relação aí, às vezes o candidato que vence, ele não é tão bom. Não estou falando exatamente do Trump, mas isso acontece de uma forma geral. Mais a questão do Biden por estar mais... Não, o Trump e outros, né, acabam... Eles são bem inteligentes, conectados, né, têm um recurso financeiro, né, que todo mundo sabe. Soube usar essa tecnologia, soube usar, né? E o que é que as pessoas querem? Hoje, o que é que as pessoas querem? O que é que o eleitor quer? De uma forma geral, ele não quer votar no gestor. Ele não quer votar no político. Ele quer votar numa celebridade. Entende?
é assim, ele quer... Poxa, o cara é rico, milionário. Então, o cara é um artista, o cara é um jogador de futebol. A nossa realidade aqui também. Né? Não desmerecendo, mas assim, nós já deveríamos, né, ter um senso crítico, né, de saber identificar fulano é um excelente jogador de futebol, beleza. Mas não quer dizer que ele vai fazer o mesmo trabalho como deputado, como vereador. Mas não. Se aquele fulano sair candidato, como ele tem a mídia, né? Como ele está aí, né, fez tantos gols, etc. E tal. O Trump entra, né, um pouco nessa situação aí. Né? Então, se você for polêmico, Paulinho, você tem grandes chances de ter uma boa votação. Se você tiver um conteúdo, uma proposta, um projeto, a pessoa vai olhar assim, pô, isso é chato demais, cara. Você viveu uma eleição que você entregou bastante conteúdo. Sim. Você foi candidato a vereador em Lauro de Freitas e, assim, você tinha... Sua luta, inclusive, era isso, né? Era entregar mais conteúdo, ter propostas, pensar mais a política de fato. Você acha que a população ainda não está preparada para esse tipo de política? Esse tipo de vamos construir, vamos fazer, é muito mais o... Vou votar nele porque ele é polêmico? Assim... Enquanto ex-candidato, né, eu sou suspeito de dizer, porque eu defendo uma linha que é a linha do conteúdo, é a linha propositiva. Você quer trabalhar, você quer propor. Claro. Isso. Inclusive, eu fui muito questionado, você é situação ou oposição? Eu digo, eu sou proposição. Isso aí. E o eleitor não estava esperado para ouvir isso, porque ele achava que só tinha dois lados. Aí, quando você apresenta um terceiro, ele olha para sua cara e diz, o que é isso aí? Né? E a grande maioria não está nem um pouco interessado em procurar descobrir o que é. Diz, isso aí, então não é o meu candidato. Meu candidato ou é contra isso ou é a favor daquilo. Então, se você tem algo para propor, né, que provoca a pessoa a pensar, a debater, né, todas as vezes que eu, né, venho para esse eu gosto muito desses ambientes, porque exatamente é a minha casa. Eu me sinto em casa, cara. Eu me sinto à vontade. Por isso que eu falei. Entendeu? A pessoa é perfeita para começar esse negócio. Porque a gente eu gosto, porque a gente debate, né, e eu me sinto... Eu digo, poxa, quem quiser assistir, assista. Quem não quiser, não assista. Fique à vontade, entendeu? E, graças a Deus, a gente tem conseguido um bom resultado, né? No Liga mesmo. Eu confesso que fiquei surpreso. Eu fiquei surpreso. A gente está na liderança. O programa mais assistido. Hein? O segundo que você gravou estava em Goiás. Infelizmente, eu não pude gravar. O segundo está chegando já, Paulinho. O Liga tem mais de 100 programas gravados. Mais de 100. Né? O primeiro que a gente gravou, né, que eu fui entrevistado, está em primeiro lugar. Mais de 1.500 em visualizações. E, inclusive, seja muito bem-vindo ao Liga. Porque você agora faz parte da bancada também com a gente. Vai ser muito bom isso. Vamos em frente. Somar aí, porque está trazendo qualidade. O segundo está em 10º, está subindo. Mas isso, a gente acaba encontrando um público. Porque você faz um conteúdo mais atemporal. Você, né, aquela sua primeira entrevista, hoje, está atualizada. Né? Você tem coisas pontuais de momento, sim. Né? A ideia deste pacote, deste podcast, na verdade, é a gente falar de temas que são atuais. Sim. Neste registro agora, neste momento agora, o nosso pensamento é esse. Eu acho que é isso que a gente tem que entregar. Eu acho que é isso que as pessoas vão encontrar neste podcast. O Liga, não. O Liga está falando de política, é uma coisa totalmente diferente deste processo aqui. A gente vai falar de lei do silêncio, vai falar de lei do silêncio, a gente vai falar sobre a questão da lei que o vereador Aleluia colocou lá em Salvador. Então, eu acho que vai ser mais abrangente aqui. Exato. A gente vai falar sobre vários assuntos, porque eu acho que a ideia é exatamente essa. Né? E eu queria voltar um pouquinho e falar do Elon Musk. Você não acha assim, que essa questão... A tecnologia está tomando conta de tudo. Né? O Elon Musk é um cara que solta foguete, o cara tá querendo colonizar Marte. Fez o foguete da ré. O foguete porque isso, inclusive... Todo mundo falava, o foguete não dá ré, o foguete não dá ré. O cara foi lá e acabou. Toma ré no foguete. Aí pronto. Cala a boca todo mundo, muda o discurso. Então, assim, ele é um cara que ele quer, resolve. Agora está tentando... Lançou ontem de noite uma inteligência artificial também dele. Então, assim, o cara tem internet via satélite no mundo todo. Já está lá, o foguete é dele, ele sobe, ele bota o satélite dele lá e tem internet para todo mundo, tem no mundo todo. Então, assim, um cara que está dominando o mundo, é um empresário que está dominando o mundo. E acaba todo mundo ficando refém disso. Sim. Porque um cara que tem um satélite que cobre o mundo todo, é que não sabe se o satélite dele está lá somente
mandando sinaizinhos de internet, ou se o cara de fato está tomando conta da gente. Perfeito. Né? Então, o que você acha disso, dessa tecnologia, de crescer a este ponto, que hoje a gente fica, não vou dizer refém, mas a gente fica na mão dessas grandes pessoas, grandes potências, que antes o interesse era a rede social. Hoje o interesse não sei se é somente a rede social. A pessoa não quer entrar na sua vida através de sua rede social. Acho que ela quer entrar em sua vida já de outras formas. Politicamente agora, né? Como é que você tá mais claro que isso mais não claro, tem. A política é o meio de tudo, né? Porque onde são tomadas as decisões, né? As leis são criadas e são modificadas. Né? Então, teve uma matéria recente, ontem, em que o Musk apareceu em pé ao lado do presidente dos Estados Unidos. O presidente calado e Musk falando. Sim. Então, o grau de influência, né, que ele tem, que o presidente diz, toma aqui, eu estou do seu lado aqui. Então, Tá lá só para carimbar, dizendo assim, ó. Ele tem estão juntos. Do lado do homem, né? mais então, aqui, ó, a caneta está na minha mão e a tecnologia está na sua. Dinheiro. Mas ele está do meu lado direito. Então, assim, não deixa de ser perigoso. Né? Não deixa de ser perigoso porque os destinos do planeta, né, passam a estar nas mãos de muito poucos. Né? A quantidade de pessoas que decidem nossas vidas, elas estão sendo reduzidas. Né? Então, praticamente, você conta aí, né? Não sei se passam de 5 pessoas que mandam no mundo hoje, né? Cada uma dentro da sua área. Será que eles sentam, tomam um cafezinho e decidem os destinos do mundo? Deve ser uma coisa bem... Paulinho, talvez a coisa aconteça tão natural, né? Que eles nem percebam, na verdade, não né? Percebe. Então, aqui, ó, vou fazer isso, isso aqui não vai mais acontecer. E é assim, né? É muito perigoso, né? Agora, eu costumo dizer que, assim, a gente se referindo ao Brasil, né, que é o nosso micromundo aqui, eu costumo dizer que... porque muita gente reclama, né, do Brasil, tem isso, que aquilo... Mas, bicho, é o seguinte, ó, o Brasil é o que é porque nós, brasileiros, somos o que somos. Perfeito. Ponto. Entendeu? Não adianta, o Brasil, bicho, o que é que você está fazendo no seu dia a dia, né? Então é aquela coisa, eu sei que às vezes é frustrante. O que você faz para mudar, né? Eu sei que muitas vezes é frustrante, mas assim, a gente tem que aprender com nossos próprios erros, dizer, poxa, isso aqui não vai levar a lugar algum. Tá? Você citou agora aí a questão da campanha, né? Então, tem gente que diz, poxa, você não ganhou a eleição. Digo, amigo, depende do objetivo, né? Eu alcancei meu objetivo. Perdida. Não, nós alcançamos o objetivo. Claro que um deles era vencer a eleição, ocupar uma cadeira na Câmara. Mas se eu tivesse apenas isso como objetivo, eu não tinha feito a campanha da forma que a gente fez. Entendeu? Perfeito. A gente sabe que daquela forma ali é muito mais difícil de ganhar uma eleição. Sim. Entendeu? Mas nós tínhamos outros objetivos. Nós conseguimos, digamos assim, mostrar que existe uma quantidade de eleitores, e isso aí é matemática, comprovado na urna. Passou o recibo. Né? Isso, está lá. O cara foi e votou na nossa proposta. Foi, votou, né? Ali, ó. Então está aqui. Ninguém tira mais isso. Sim. Acabou a eleição, aquele eleitor pode até mudar de opinião, mas naquele momento, o que foi apresentado, nós conseguimos. Então, esses eleitores estariam onde? Teriam, né, votado com quem? Defendido. E muita gente aproveitou aquele momento, como esse agora, né, que, assim, quando tem eleição, é um momento extraordinário de você chamar a atenção de determinados temas, né, que não ganham nenhuma visibilidade no dia a dia. Então, imagine... foram 300 e poucos candidatos, de uma cidade com mais de 200 mil. Só você falava sobre o assunto. Entendeu? Então, a gente conseguiu dar repercussão a temas que, até hoje, tem gente se perguntando, poxa, aquele negócio ali... Então, isso reverbera de alguma forma. Né? A mídia está aí. A gente fica, de certa forma, perdido, né? Então, tem que aproveitar esses momentos, como você está sabendo, né, de forma muito inteligente, aproveitar aqui o momento. Olha, aqui nós vamos seguir essa linha aqui, ó. Então, poucos... Né? Eu vou falar sobre essa questão do barulho, dessa confusão. É um absurdo, né? Estar discutindo isso já é um absurdo, porque essa falta de educação não tem lógica, é bom senso. E você falou, né? Nós somos um reflexo daquilo que somos, né? Perfeito. Então, assim, infelizmente, a comunidade é isso. A maioria...
diz isso. Então, a gente precisa, de verdade, mudar. Em Salvador, o vereador Alexandre Aleluia está propondo uma lei da multa de até 15 mil reais. Você não teme que Salvador está tão do lado de Lauro de Freitas, então o pessoal na praia de Salvador, se o cara atravessar 50 metrozinhos ali, ele pode fazer o barulho, porque lá ele vai tomar multa. Você não teme disso e assim, você não acha que falta muito um vereador ficar atento a isso? Você faz, pô, tá lá, não tem problema copiar, cara, porque o cara foi atento. O Aleluia, com certeza, ele pegou isso. De outro lugar. Por exemplo, da Praia Grande de São Paulo, não estou dizendo que foi, mas, por exemplo, na Praia Grande tem essa lei. Existe disso já. Então, assim, natural, você, pegou o que é bom lá, vai funcionar aqui e traz. Você não acha que faltou o time de algum vereador já falar assim, vamos fazer isso aqui também? Em Lauro? Não, os vereadores aqui não têm interesse por esse tema. Muito pelo contrário. Né? Uma boa parte deles defende o barulho. Na prática, você vê isso. Né? E assim, para mim é muito claro, né, o motivo. Quando você coloca, e aí eu volto para a questão da eleição, quando você coloca ganhar a eleição em primeiro plano, isso como objetivo, você tem que ter quantidade. Aí você fica refém. Necessariamente não é qualidade. Você não precisa de boas propostas. Você precisa jogar para a plateia. Então, você tem uma grande quantidade de pessoas que quer o oba-oba mesmo, quer a curtição e tal, e as vítimas, elas ficam muito acuadas, elas têm medo de denunciar. Imagina o que é, né? Você, dentro da sua casa, né, está sendo ali, o seu direito está sendo desrespeitado e você tem medo de reclamar. E você não tem um representante que lhe defenda. Então, a gente criou isso, é a nossa sociedade. Né? Então, eu espero ainda que, aos pouquinhos, a gente consiga cair na real, né? E mudar um pouquinho a regra desse jogo aí. Mas sem muita pressa. Eu não me estresso muito, não, sinceramente. Eu defendo, mas eu não levo para o lado pessoal. Né? Compreendo, não concordo, mas compreendo. Né? E isso é importante, esse aprendizado, inclusive, porque a poluição sonora chegou a um nível tal das pessoas estarem se matando. A omissão do Estado, esses representantes que jogam para a torcida, né? Que não tem a coragem que o vereador Aleluia teve. Né? Então, o curioso, ele teve essa coragem, mas ele teve essa coragem depois da eleição, tá? A eleição foi no passado, tá? Então, assim, eu faço minha defesa, mas faço a minha crítica também. Então, assim, vereador, por que durante a campanha não se posicionou contra a poluição sonora? Porque isso tira voto. Né? Porque a pessoa vai dizer, peraí, mas... Né? Então, assim, aqui em Lauro, a gente criou um movimento, você sabe, né, que tem 4 anos, o movimento Chega de Poluição Sonora, esse ano decidiu aprofundar mais os estudos com relação ao barulho aqui. Eu tenho recebido os relatórios semanais. Isso. Eu achei aquilo fantástico. A gente criou um formulário... Você começa a ver onde é que, de fato, está acontecendo, ou aonde, de fato, estão reclamando. Isso. Né? Porque tem muito isso. Perfeito. A pessoa pode até ter o barulho, mas não reclama. Sim, né? Exato. Então, a gente... Isso, Paulinho, é bem interessante, porque tem a seguinte estratégia também. Você faz com que a população participe. Isso. E quando a gente divulga, e veja, a gente tem dados ali, dia, hora, local, a fonte do ruído, a gente divulga os bairros, né? Então, é como se a gente estivesse provocando a população para dizer, poxa, o cara vai dizer, mas meu bairro tem menos do que o bairro tal, aí ele... Tem gente que cai a ficha e vai dizer, bom, eu não reclamei, né? Exato. Eu não participei do fórum, então ali é um resultado de quem participou. Né? Quem não participou vai ficar assistindo. Né? E são dados extremamente importantes. Você não tem como fazer uma gestão pública sem dados. Né? Então, você sai a campo assim, aleatoriamente, né? Vou sair aqui... Não dá. Os recursos são limitados. Né? E a demanda é infinita. Né? Então, você tem que saber planejar bem a coisa. Com esses dados, a gente está dando um presente para a prefeitura. Né? Trabalhando de graça, né? Trabalho voluntário, não remunerado, fazendo o que acha que a prefeitura deveria fazer. Sim, senhor. E a maior beneficiária contando disso, com a participação da população. Né? Então, mas eu achei fantástico. É muito como a questão da violência. Né? Tem muita gente que... eu fui assaltado, mas eu não vou dar queixa, não. Aquilo é a pior coisa do mundo, cara. Tu abre um boletim de ocorrência, até nem que seja online, cara. Mas Perfeito. Você precisa disso, porque você precisa falar que naquele ponto Perfeito. Teve um assalto. Assim, tinha até um site, uma época, cara, eu achava aquilo fantástico, mas já tem um tempo e parou, não sei porquê. Que você georreferenciava onde tinha assalto. Só que
Ficou um negócio meio estranho na época. Eu falei, pô, mas o cara... Aqui teve assalto, eu vou já referenciar com o meu celular lá, Sim. não tem lógica, né? Sim. Eu não vou chegar com o meu celular, pegar o celular para fazer. Então, assim, mas se você leva a polícia e você mostra onde tem, isso de fato depois, ó, eu vou botar uma câmera de segurança para inibir, eu vou colocar a viatura para passar aqui mais vezes para poder. Então, você começa, por conta dos dados, a ter mais ações para poder combater isso. E a mesma coisa é com a poluição sonora. Você vê dos órgãos públicos hoje em Lauro de Freitas uma vontade de querer combater isso? Ou como é que está isso hoje? A poluição sonora em Lauro? Isso. Veja, a nossa provocação sempre tem uma reação. Isso. Sempre tem. Né? A gente tem consciência de que, quando a gente provoca o poder público, ele procura reagir de alguma forma. Imagine que nós tínhamos avançado na questão por exemplo, o número de protocolo. Nas gestões passadas, as últimas, não tinha, né, número de protocolo. Então, a gente recebia, porque o movimento monitora, sempre monitorou, né? Então, a gente recebe e aí diz, poxa, tem que ter um número de protocolo. A gente cobrou o número, estava sendo gerado, e nós divulgamos, nós fazemos o trabalho de campanha educativa, né? Então, a gente falou, olha, os números são esses para denúncia, mas se você não conseguir fazer a denúncia, ou se a denúncia não for atendida, entre em contato com a gente. Ótimo. E mande o número do protocolo. E a gente identificou que a prefeitura estava fornecendo o mesmo número de protocolo para várias denúncias. Veja que até isso a gente consegue monitorar. Sim, e a gente aí foi para cima. Não funciona assim, amigo. Entendeu? E porque a gente recebeu aqui 10 denúncias, delas 5 estão com o mesmo número. Protocolo. Então, essa fiscalização do poder público, isso é muito importante. Né? Então, você tem... Quem iria fiscalizar o poder público? O próprio poder público? Né? Então, existe o papel da ouvidoria, que é a última instância, no caso dos municípios, né? É a última instância do município. A partir dali, ou recorre-se à imprensa, ou ao Ministério Público, ou à Justiça. Se você tem a sociedade organizada, eles dizem, olha, a gente está junto nessa. Se não der certo, todos vamos pagar o preço. Então, olha aqui, o que é que a gente pode fazer? E tem uma credibilidade, não deveria ser assim, mas infelizmente nós acabamos tendo uma credibilidade maior do que a do poder público, porque a vítima ela sempre diz, né, poxa, eu não quero denunciar porque eu não quero me identificar. Eu ia chegar nesse ponto. Como é que fica? Você troca figurinhas com pessoas que fazem a mesma ação que você faz em outras cidades? Como eu falei, por exemplo, a questão de Aleluia, ele pegou um projeto de Praia Grande, em São Paulo. Ou deve ter pego em alguém que pegou de uma cidade, como Praia Grande também pode ter pego de outra cidade. Mas vocês trocam essas figurinhas em outras cidades? Nesse vocês ponto falam aí você sobre veja, isso? Como a tecnologia, ferramentas eu ia fazer extraordinárias. Como a tecnologia ajuda nisso? Muito, muito. A gente troca assim. Nós estamos montando o movimento Chega de Poluição Sonora Brasil. Entendeu? A gente já tem alguns núcleos em outros municípios e tal, né, daqui da Bahia, e ampliamos isso porque, veja, aquela história, né? Nós somos da área de comunicação, né, Paulinho? Então, exato, a gente tem algumas vantagens. Né? Nunca fica só naquele... Né? A gente tem algumas vantagens, cara. Isso é formidável. Então, assim, a gente conseguiu dar visibilidade ao trabalho que a gente está fazendo em Lauro de Freitas, em outros estados, pessoal do Rio de Janeiro, de Brasília. E isso é excelente porque você diz, poxa, aqui nós estamos bem em relação a outros que dizem assim, poxa, será que isso acontece? Né? Então, a gente troca essa figurinha assim. Né? E algo que em Lauro a gente tem de uma conquista muito importante, que em outros estados o pessoal está dizendo, poxa, eles conseguiram, foi que nós aqui derrubamos uma lei. Né? Nós derrubamos uma lei municipal aqui. Como é que foi isso? Porque o movimento surgiu a partir daí. Né? Em 2020, a Câmara de Vereadores estava tramitando um projeto de lei para flexibilizar, né, a lei já existente em relação à poluição sonora. E aí nós tomamos conhecimento disso, tentamos dialogar e tal, não conseguimos. A Câmara, de fato, aprovou o projeto, nós criamos o movimento, né, com cerca ali de 20 entidades na época. Né? Então, veja que a poluição sonora ela prejudica, né, idosos, os animais, né, os animais não humanos, eles são mais sensíveis do que nós humanos. Então, imagine, ONGs, e aqui eu aproveito para registrar mesmo o excelente trabalho realizado pela RENCA, a Rede de Mobilização pela Causa Animal. E não de hoje, já tem muito tempo. 12 anos de trabalho. 12 anos, eles têm um trabalho, elas têm um trabalho excelente, a ponto de criarem um programa para poder financiar a castração de animais. Por aí você tira. Né? Eu desconhecia. Eles criaram o programa Tampete Lauro,
né? Tá, sim. E, Você falando, eu lembrei. Reúne ali material. Tem da Renca? Da Renca. O Tampete Laura é da Renca. Tem 60 pontos de coleta aqui no município. Né? Então, tampinha plástica, lacre de alumínio e tampinha de metal. Paulinho, no ano passado, a Renca vendeu 15 toneladas de material reciclável, amigo. 15 toneladas. Só dessa arrecadação. Só disso aí. Em 4 anos. E porque o projeto. Fazer a castração de quantos? Mais de 130 animais castrados com esse recurso. Ao longo de 12 anos, a Renca já castrou mais de 100 mil. Essa castração era feita como qualquer cachorro? Não, são animais em situação de rua, né? Okay. Então, a Renca... Por quê? A Renca, diante do poder público, né? Aí se viu na situação que, poxa, o poder público não está fazendo. Como é que a gente vai fazer? A gente resgata o animal e aí arca com os próprios recursos, né? Os voluntários, que muitas vezes pagam. Sim. Então, resgata o animal de rua, né? Tem todos os cuidados ali, com as clínicas veterinárias, um apoio, uma parceria extraordinária com várias clínicas que cobram valores, né? Abaixo, porque são animais, né, de rua, e o recurso com o material reciclável é que arca com essas castrações, inclusive cirurgia, né? Então, isso. O pós-cirúrgico também. Isso, né? O pós-cirúrgico. E aí, no dia 22 agora, de fevereiro, vai acontecer um evento de adoção de animais, aproveito aqui para fazer, realizado pela Renca, no Parque Shopping Bahia. A Renca sempre faz esses eventos de adoção, então resgata os animais, passa por todo o tratamento. Precisa ter essa... Mas ele já vai castrado? Sim, claro, já os animais vão castrados, tal, né? Tem que preencher uma ficha, fazer entrevista, é um negócio bem rigoroso, muito bacana, entendeu? Então, pois aí o que é que acontece? A gente troca, a gente reuniu essa turma toda, você vê como o papo vai... a Renca, a causa animal, dos segmentos relacionados ao movimento de chega de poluição sonora, idosos, autistas, associações de moradores, enfim, reunimos cerca de 20 entidades, criamos o movimento e noticiamos ao Ministério Público a criação, o projeto aprovado, né, de uma lei que flexibilizava. Aí foi tramitando, o executivo... eles ampliaram o horário, que era de 19, exatamente, né? A lei de 2014, ela foi muito bem construída. Como toda lei, tem suas falhas, né? A gente pretende dialogar com o executivo para poder fazer esses ajustes ainda, mas a lei de 2014 ela foi muito bem construída. Inclusive, ela prevê áreas ambientais, áreas residenciais, áreas turísticas, né? Porque você tem que ter um tratamento diferente, né? E a lei seguinte derrubava tudo isso, né? Simplesmente aumentava o nível de decibéis máximo, né? Flexibilizava isso, o horário. Aí eu digo, não, aí é demais. Aí a ex-prefeita sancionou, transformou, de fato, em uma lei, né? E quando chegou em 2023, isso foi parar no Tribunal de Justiça da Bahia, tá? E em 2023, a decisão da Justiça foi que a lei era inconstitucional. Agora você veja como é que fica, né, os poderes públicos, né? Aí uma casa legislativa, né, que tem todo o seu quadro, né, de profissionais, procuradoria, um poder executivo que também tem procuradoria, profissionais que devem entender de legislação, ambos, né, foram favoráveis à existência dessa lei e a Justiça diz, não, ela é inconstitucional. Né? Então, assim, um ponto maravilhoso para a sociedade civil organizada que diz, olha, não adianta forçar a barra, não. Porque não é porque a sociedade civil, que muita gente ainda tem essa visão, acha que, não, amigo, nós temos excelentes advogados, excelentes engenheiros, excelentes veterinários na sociedade civil, trabalhando de forma voluntária, não remunerada, inclusive para fiscalizar e, se possível, se for necessário, até levar para a justiça situações como essa aí. Você acha que outras áreas, assim, falta o quê para outras áreas se organizarem a este ponto, a fazer com que isso se movimente? Você acha? Porque existe um desinteresse público, né? Eu acho que conformismo. O que você acha que assim, porque as pessoas se permitem, né? Porque assim, precisou o Hendrick se juntar e mobilizar pessoas, mobilizar entidades, como você falou. Você tem como você ter a Renca, porque é prejudicial ao cachorro, ao animal. Os idosos, porque é prejudicial ao idoso. Então, assim, precisou você
se juntar com algumas pessoas que tenham esse mesmo interesse, mas você encabeçar esse negócio. Por que falta isso à população? Por que você acha que a pessoa, apesar de termos evoluído tanto tecnologicamente, esse amadurecimento das pessoas em si, de se envolver nessas causas, né, sociais, todas elas, pode ser pelo esporte, Sim, pode ser por sim. que for. Por que você acha que isso vem diminuindo aos poucos? Assim, a sua impressão, você que vive isso no dia a dia? Eu não diria que vem diminuindo. Eu não tenho essa... Você não tem essa percepção porque você está dentro. É. Porque assim, de fora, por exemplo, eu via estudante, por exemplo, que eu vim do movimento estudantil, então assim, eu via uma classe estudantil ativa. É verdade. Hoje você não tem isso. Antes você tinha um aumento de ônibus, a cidade parava. Hoje não. Hoje você não tem isso. Hoje o estudante vai, vou pagar mais. E se acomoda. Você tem outras... os próprios motoristas de ônibus antigamente também seguravam. A polícia segurava muito. Hoje você não tem mais isso. Entidades Né? que defendiam ou que defendem determinados segmentos que acabam desvirtuando até. Né? Você acha que é muito por isso? Por exemplo, assim, porque vira muito... Não é política, é politicagem. Por exemplo, os professores viram a politicagem de professor. Essa questão existe um interesse político nisso, né? Porque acaba desses movimentos sempre aparecendo e surgindo alguém que só está usando ele para poder estar dentro do processo. Tem muito disso. Você acha que as pessoas se... tem muito disso, Paulinho. Essa coisa do descrédito, né? De uma forma geral, assim, nós não acreditamos em nós mesmos, né? Então, a gente está sempre desconfiando, né? Por conta dos percalços, das frustrações ao longo da vida, né? Então, a pessoa diz assim, poxa, se fulano está defendendo aquilo... Eu ouço muito... Eu ouvi até mais. Ainda bem que não tenho ouvido tanto, né? Mas quando eu também fui de movimento estudantil, de movimento ambientalista, movimento comunitário, fui presidente de associação de moradores e ouvia muito, né? Hoje, acho que o pessoal entendeu um pouquinho e disse, poxa, esse cara aí, acho que talvez ele não queira tanto se envolver com política, né? Mas ouvia, ele está querendo... Né? A pessoa, ela não faz... recentemente aconteceu um caso muito curioso, eu trazer aqui para você. Eu participo de vários grupos de WhatsApp, né? E aí, num desses grupos, um participante lá me cobrou porque eu estava falando muito de poluição sonora, de combate à poluição sonora. Ele me cobrou, mas nós temos vários problemas no bairro e tal, você só fala disso e tal. E eu fiquei assim, pensando, meu Deus, mas por que ele não vai fazer, né? Aí tá me cobrando. Aí eu falei, em determinado momento ele falou, porque você foi candidato a vereador e tal, e só fala disso aí, tarará. Aí eu digo, poxa, como é que eu vou, né? Responder essa pessoa, né? Aí eu disse, amigo, veja bem. Criou uma situação lá que eu falei assim, amigo, veja bem, as eleições acabaram. Eu fui candidato, não sou mais, né? Então eu estou defendendo isso porque eu entendo que isso é prioridade. Existem muitas outras, né? Sim. Mas assim, imagine, é um trabalho voluntário. Eu escrevi assim mesmo, é um trabalho voluntário, não remunerado. Qualquer um pode fazer. Se você defende tanto essa outra questão aí, vai em frente. Vai lá. Ela começou por quê? Essa causa sua começou por quê? O pessoal fazia barulho perto de sua casa? Na frente da minha casa. Tinha muito barulho. Tem lá 2 terrenos, né? A proprietária lá comprou 2 terrenos, morava inicialmente lá, e aí se mudou e passou a alugar para eventos. Né? E, assim, em Pitanga, né? Os imóveis são baixos. Né? Então, o vento é incrível. Como o vento pega o barulho, direciona ali. Se o vento estiver contra o barulho, tá do seu lado, você não ouve nada. Quarto. Mas se o vento estiver jogando, meu amigo, aquilo é insuportável. Né? Então eu digo, poxa, eu vou ficar aqui, ser obrigado a... E aí comecei, como é que faz a denúncia e tal. Então começou daí. Eu acho que parte muito disso, né? Quando a gente sente na pele, né? Quando a gente se sente, né? Poxa, e infelizmente nem todo mundo leva adiante. Eu sou meio chato. Mas já resolveu o problema da vizinha? Há muito tempo. Mas você continuou na causa. Tá vendo? Há muito tempo. Por quê? Ela desistiu. Porque qualquer outro fala, não, já resolvi o problema, acabou. Não, mas acontece muito. E eu cobro isso também das vítimas. Eu tinha muito isso no movimento estudantil pelo seguinte, eu lutava pela meia passagem intermunicipal. Eu ia para a faculdade andando,
Meu cunhado era dono de empresa de ônibus. E eu lutava pela meia passagem intermunicipal. Imagina. Isso vai ser a coisa mais louca do mundo. Eu não tinha por que lutar. Mas eu estava ali por uma causa dos estudantes. Então, assim, essa é a lógica da coisa. Você estava defendendo aquilo, né? E tinha muita gente que, inclusive, falava, o pessoal mais veaco da política mesmo, falava assim, torça para não resolver, porque senão você vai perder a bandeira. Imagina, né? Porque muita gente falava assim, torça para não resolver, porque o dia que você resolver a meia passagem, você vai fazer o quê no dia seguinte? Já pensou? Muita gente, essa era a mentalidade da coisa. Quando eu tô falando, quando você usa para a politicagem, não, você tem que resolver aquilo, e sua função, sua missão é aquela. Isso não importa. E assim, tem muito disso, né? Da vítima só procurar a gente quando, naquele momento, ela está passando pela situação. Isso é muito curioso. A gente aprende muito, né? A depender de como você encare a coisa, você diz, poxa, peraí, bicho, como é que é possível isso? O cara está sentindo na pele. Então, assim, ele está me procurando para ajudar a resolver aquele problema. E depois ele vai dizer tchau. E muitos dão tchau. Não procura mais. Qual foi o mais inusitado? Qual foi assim, a situação mais inusitada que você viveu? De barulho, de alguma denúncia, alguma coisa assim, que foi mais inusitada assim, que foi assim, você faz, não acredito nisso. Teve a questão lá do Pier 15, né? Sim. O Pier 15, poxa, imagino que é uma área na praia, né? Praticamente do lado de dentro do calçadão, mas, poxa, né? Ao lado de residências, né? E que foi liberada a construção ali de um mega, uma estrutura mega para shows, né? Shows de grande porte ali, de médio porte, vamos dizer assim, mas aquilo ali foi uma aberração, né? Posso assim dizer, né? E tem coisas que acontecem assim que você fica assim, meu Deus. Tem caso, teve um dos artistas, tem vídeo na internet, que o artista disse, não, peraí, vamos abaixar aqui um pouco o som, um público enorme, porque o pessoal da fiscalização está aqui medindo. Está gravado isso, tem vídeo. Vamos abaixar o som. Vamos falar mais baixo, porque o pessoal está medindo o som. Assim, na cara dura mesmo. Falando no microfone. Tá filmado, tem vídeo disso, cara. Entendeu? Isso não existe. E a senhora assim, meu Deus, que mundo é esse? Né? Então, tem todo tipo de coisa, né? A fiscalização, quando chega com a sirene de giroflex ligada, você diz, pô, o cara tá vendo você chegar. Ele vai baixar o som. Você se mudou para Lauro de Freitas quando? Poxa, em Lauro, eu acho que eu tô desde 2004, se eu não me engano. A gente já tinha o terreno aqui, mas... O que você viu de evolução de Lauro de Freitas de lá para cá nesses 21 anos? Porque a gente já tinha o terreno, né? Meus pais compraram o terreno, construíram. Eu morei um ano em Prado Forte, né? Que eu fui trabalhar no Projeto Tamar, na área de comunicação. E aí depois vim para cá. Mas, assim, evolução, nós tivemos alguns pontos, sim, positivos, né? Como eu te falei, a questão do protocolo, número de protocolo, para a gente são grandes saltos, né? Porque a gente sabe o trabalho que deu, né? Então, a questão do protocolo, derrubar a lei, né? Então, assim, o poder público passou a nos respeitar, porque no começo você diz assim, poxa, porque o movimento só tem 4 anos, né? Sim. Mas eu tenho um tempão, morei em Salvador, desde quando morar em Salvador, que já está envolvido na questão do combate à poluição sonora. Lá em Salvador, eu fui presidente da Associação de Moradores do CIEP, e nós tínhamos ali o antigo centro de convenções, né, que fazia a formatura, lembra? Então, tinha as formaturas ali, e os moradores enlouqueciam, porque aquela parte ali de trás, o que está caindo, está caindo, literalmente. Né? Então, ali as formaturas... Vai virar um terreno ali, o governo vai... Aí, assim, muita gente reclamava. Tem matéria no À Tarde, de gente reclamando do barulho e tal. Então, assim, a luta já é antiga, né? Mas Lauro evoluiu pouco, não tanto quanto a gente gostaria. Quanto precisa, né? Quanto precisa. Mas, assim, eu acho que, sinceramente, a gente aprende que não adianta forçar a barra, porque a população precisa assumir a sua parcela de responsabilidade. Eu não estou dizendo que as pessoas têm que se expor, Sim. Porque não vai dizer, poxa, corra o risco e tal. Não vale a pena correr o risco. A gente, inclusive, orienta a não dialogar com os perturbadores. Sim. Não dialogue. Faça a denúncia, não vá lá, não, porque a coisa pode piorar. Né? Mas a participação pode ir além. Tem questões simples, Paulinho. Você pode divulgar, a gente, toda sexta-feira, né? Nós aproveitamos aquele gancho do Sextou, lembra? Sim. E nós criamos um card desde o início do movimento. Toda sexta-feira vocês Sextou para você?
Questionando, porque para muitas pessoas não sextou e nem vai sextar. Entendendo que o sextou é aquele Isso momento, pode relaxar, de se divertir, extravasar, mas tem que ter limite. Né? Às vezes a pessoa entra no final de semana, no sextou, já entra e o modo toca-se o... Aí não está nem ligando para ninguém. Então, assim, se sextou para você, perceba que para o outro ali não sextou não, amigão. Entendeu? O cara está doente. O cara está em casa, né, de cama, está precisando estudar, entendeu? Então, poxa, acho que tem que sextar para todo mundo, né? A gente faz isso e o pessoal, nem todo mundo divulga. Né? Então, muitas vítimas, né, poderiam colocar Qual é a no maior dificuldade que vocês têm hoje com o movimento? Hoje, qual é a maior dificuldade? Eu diria que é a participação popular. Entendeu? Conseguir envolver as pessoas. As pessoas terem um pouco de consciência de que isso é importante para todo mundo, até mesmo para quem não está sofrendo de poluição sonora. Você está pedindo consciência para as pessoas, você não acha que é muito, não? É muito. Mas eu sou paciente. A gente vai continuar. Não é pedir muito, não. A gente vai continuar. Ter bom senso. Mas sabe o que acontece, Paulinho? Eu acho que é difícil. A gente está evitando que o problema piore agora. Porque do jeito que vai, ele vai piorar lá adiante. Então, a gente só está fazendo um trabalho de resistência. Contenção. Né? Então, eu dizer, amigo, é o seguinte, a gente está fazendo tudo o que a gente pode, tá? Porque vai piorar. A tendência é isso? Você acha que não é resolver? Você acha que, na verdade, é um trabalho mais de enxugar gelo mesmo? Não é enxugar gelo, mas é de evitar que o problema piore a curto prazo. Entendeu? Porque Lauro, acho que não tem... Me parece que só tem um registro de morte por poluição sonora. Completou 1 ano agora, sim, inclusive. Né? Mas em outros lugares tem morte, tem muita morte por poluição sonora. Entendeu? Aquela coisa... O Estado recua. Sim. Então, chega num ponto que a pessoa entra em desespero, cara. Entendeu? Entra em desespero. Quem passa sabe o que eu estou falando. Sim. Então, ele diz, não, eu vou lá resolver isso. E, infelizmente, piora. A gente quer que isso não aconteça. Mas eu arrisco dizer, depende mais da população do que do próprio poder público. Porque nós temos o poder público que merecemos. Fomos nós que colocamos quem está lá. Entendeu? Mesmo que eu não tenha, em certos casos, votado, mas sim, é o coletivo. A gente tem que ter uma visão do coletivo. Né? Então, é isso. A população não escolheu, paga o preço, irmão. Vai pagar o preço até... Já que você entrou nesse assunto de política, eu não gosto. Não é, rapaz. Eu não gosto disso. A gente vai, mas... O que você achou? Até porque você participou efetivamente como candidato. O que você achou desse processo eleitoral, esse último, de 2024? E como é que você está enxergando isso? Porque assim, eu vi por onde passei, eu estive em Goiás, fiz campanha lá, vim para cá, para Bahia, fiz algumas cidades. Eu sinto o eleitor, mas aquele malaco político. O eleitor está assim, o eleitor... passei numa cidade que, assim, a gente vai fazer campanha no interior, mas a gente se respeita. Quem está fazendo marketing, eu sentava para tomar café da manhã com quem fazia o marketing dos 2 adversários. Sim. Eu almoçava com quem fazia o marketing do outro, do quarto adversário. Então, assim, a gente sempre conversa, esquece disso. Quem tem que brigar são os políticos, quem tem que brigar é a militância. A gente que está cuidando do marketing, a gente tem o diálogo. E tem que ter isso. Assim. E aí teve uma situação que, assim, o candidato saiu do debate. Quando ele foi para a rua, o pessoal fechou em cima dele. Não sei o quê, meu prefeito, eu vou votar em você. No dia seguinte, eu perguntei, rapaz, a aceitação foi muito boa. Aí o cara fez, rapaz, com o meu candidato também. Aí o outro fez, rapaz, com o meu também. Eu fiz, pô, o povo fez a mesma festa para todo mundo, bicho. E tá assim. Então, assim, o cara vem, bota a praguinha, tira foto, se bobeira, bota na rede social. E depois tira a praguinha, bota a foto e bota na rede social. Então, o povo tá meio malaco. É muito reflexo do que era aquele velho político, né? O malandrão, sou eu, minha cara, meu filho, minha cara, sou eu, vou fazer, vou resolver. E não resolve nada. Então, hoje, o eleitor tá assim. Ao invés de melhorar, a gente está regredindo. Né? Porque o que a gente reclamava dos políticos, hoje, são os eleitores que estão assim. Perfeito. Então, assim, como é que você enxergou essa eleição de 2024 e o que você espera por vir em 2026? Que é uma eleição dura, difícil. Ele está falando de eleição nacional, sim, eleição estadual é a maior eleição de todas, porque a gente escolhe
2 senadores, um deputado federal, um estadual, um governador e um presidente da República. 5 representantes. 6 votos. 6, né? 6. Então, assim, porque nesse ano teremos 2 senadores. 2 senadores, exatamente. Então, assim, é de outro mundo. É difícil até de decorar. Esse ano é que a colinha funciona. Esse ano é que você precisa, de fato, fazer aquela colinha. Se você não fizer a colinha, não... O que acontece, Paulinho? Veja só. A depender do... Aí, vamos lá voltar um pouquinho na coisa, né? Vou responder a sua pergunta já trazendo uma provocação que a nossa sociedade, né, ela já há muito tempo vem comentando sobre a questão, a importância da educação, né? Só que tem um detalhe ali que eu acho que faz toda a diferença. Geralmente se confunde, né, se atrapalha educação doméstica com educação acadêmica. Tá? Então... Um empurra para o outro, né? Não, o pessoal, convenientemente, nós, sociedade, sim. Né, convenientemente, a gente se refere à educação, né, tratando como uma educação acadêmica, porque sabe que a responsabilidade não é nossa, é do Estado ou das instituições de ensino. Então, é mais conveniente jogar a responsabilidade nos outros. Entende? Educação. Mas só que, amigo, é o seguinte, ó, a educação mais importante é a doméstica. E nós estamos aí, se bobear, na segunda geração, né, que não teve educação dos pais. Né? A educação mínima, básica, aquela elementar do bom dia, boa tarde, boa noite, me desculpe, com licença, né? Aquela ali é o básico do básico. Quando a pessoa chega na escola, ela já tem que ter isso. Entende? Então, já tem que dar bom dia, professor, boa tarde e tal. Isso é o mínimo do mínimo. Ó, isso aqui não é meu, não vou pegar. Até porque uma você aprende, a outra ou você tem ou não tem. Perfeito. A de casa ou você tem educação então, ou você não tem. Ou você tem caráter e aquela de casa. Meu amigo, existem excelentes profissionais aí que nunca passaram na escola. Sim. Mas são excelentes profissionais, educados, pessoas civilizadas. Né? Por que eu estou tocando nesse assunto? Né? Para responder a sua pergunta. Porque o eleitor, aquele que se chama de malaco, aquele que aprendeu com um político, né, que diz assim, poxa, eu vou tratar bem todo mundo, entendeu? E até vou além, né? Nós sabemos que tem gente que aceita aí, né, alguns benefícios durante a eleição. Né? E aí ele aceita dos 3, dos 4, dos 5 candidatos. Infelizmente, é uma coisa que o marketing nos... Eu, quando faço campanha, não misturo com isso, mas é o que mais tem. Pois é, o eleitor que acha que ele, poxa, eu sou inteligente, eu que sou esperto. Peguei 50 com 50 peguei com outro, aqui, peguei 6 e às vezes não vota nem ninguém. É isso mesmo. Porque tem certas cidades que o voto nulo... E bate no peito e vai falar que pegou ainda dinheiro. Então, assim, loucura. É aquela história. Ele acha que isso aí é o bacana da coisa. Ele só esquece de um detalhe, cara. Seja lá quem for eleito, entendeu? Vai decidir o futuro de todo mundo. Sim. Entendeu? Então, assim, ele teve um ganho naquele momento. Mas e aí? O cara que foi eleito vai ficar 4 anos, pelo menos, lá. E ganhou quanto em cima disso? Entendeu? Ele vai pagar um preço ele vai ter imenso. E com detalhe, o cara vai entrar com uma dívida que ele precisa tapar. E ele ainda vai dizer, quem é que vai pagar a dívida? O seu tá pago. Quem é que vai pagar essa dívida? Você não me cobre nada, não, porque o que você queria não era aquilo lá, então, amigão, tchau. Não, tem umas contas que para mim não fecha. Tipo assim, fulano gastou não sei quantos mil na campanha de vereador. Você fala assim, rapaz, deixa eu pegar o salário dele aqui e multiplicar por 48. Só para saber os compromissos, se paga. né? Os compromissos, porque muitas vezes não é recurso dele. Exato. Né? Mas seja lá de quem tem for, compromisso. ele vai ter que honrar com aquele compromisso. O eleitor comprou 50, 100 reais, tá bom, filho, tchau, um abraço, porque eu tenho um compromisso aqui de milhões com fulano, que eu vou ter que dar não sei quantos cargos para ele lá. É essa banalização que eu estou falando. Assim, eu acho que ficou ridículo o processo. Eu acho que assim, ficou... ao ponto de a população não querer que esse oba-oba de campanha acabe. Sim. Eu tenho enxergado muito isso. Inclusive, isso está me dando... Eu tenho feito limpeza. Eu estou voltando a falar de política. Eu tenho até evitado gravar o Liga muito por conta disso. Porque, assim, as pessoas não desligaram, não desconectaram da campanha eleitoral. Verdade. E não percebe que é porque é o melhor momento para o povo. O povo que não tem nada, absolutamente nada. Quando o político está lá e ele arranca, seja uma cervejinha, seja 10 reais, seja 20, seja 50, para ele é o tudo. E se esse fervor continuar, é campanha eterna para eles. É campanha eterna para eles. O político, eu defendo que todo político ele tem que ter uma campanha contínua.
Mas não é essa campanha de rua, De essa resultado. campanha de corpo a corpo. Você tem que todo mês Apresentar você tem que dar resultado. você tem Aqui, que ó, tá- vem cá, a gente tem que produziu o tá quê? dentro, pronto. Mas se a população não cobra, Paulinho, se a população, de uma forma geral, ela não está interessada nisso, entendeu? Porque, imagine, a democracia, né, ela é o pior regime, depois de todos os outros, né? Já ouviu falar isso, né? A democracia, ela não trabalha com qualidade. A democracia trabalha com quantidade. É a voz da maioria, é o voto da maioria. Não interessa se a maioria está certa. Não interessa se a maioria está preocupada com o coletivo. Se a maioria for individualista, né, então essa maioria vai decidir, por exemplo, no caso de eleição, quem vai ser eleito. É o voto da maioria. E, infelizmente, a maioria não está aí para nada. A maioria é individualista. A maioria quer um retorno a curtíssimo prazo. Ela não vai esperar 4 anos. Né? Então, assim, a maioria está assim. Então, nós vamos, durante um bom tempo, amargar aí, pagar esse preço pela escolha da maioria. E até que a coisa equilibre, pelo menos, né? Então, é isso. Nós temos... Veja que curioso. Como é possível, né, você submeter a escolha... Vamos lá, no cargo máximo. Um presidente da República. Né? A maioria de uma população pobre, Sim. que não teve, muitas vezes, nem educação doméstica, né? Que não tem educação acadêmica, que não tem uma profissão, não é que você perguntar, e eu digo isso, eu fui candidato, conheço muitos candidatos, né, que numa rodada aqui de reunião, sai perguntando, e aí, qual é a sua área profissional? O cara olha para a sua cara e não tem, entendeu? E escolhe a política como meio de sobrevivência, entendeu? Então, imagine o que é escolher um presidente da República candidatos que não conhecem a Constituição, que não conhecem de direito constitucional, que não entendem de gestão pública, de planejamento urbano, e não é exigido isso dele, entende? Mas, no entanto, aí quando você faz concurso para o governo federal, exige um monte de coisa, né? No concurso, você puxar o edital, você diz, poxa, exige isso tudo. Você vai ter que saber daquilo tudo, concorrer com quem Você é a favor de sabe. qualificação para político? Sim, mas claro que sim. Nós só não vamos ter. Não, mas Porque é o político que decide, então ele não vai querer. Não vai querer. Entendeu? Então é um ciclo vicioso. Claro que tinha que ter. Você quer ver um exemplo interessante? Conselho Tutelar. As eleições para o Conselho Tutelar, antes do povo escolher o candidato é submetido a uma série de exigências. Entendeu? Sim. Então, não é que simplesmente qualquer pessoa pode não, você pega lá o edital, você vai ver, olha, você quer ser candidato, beleza, você tem que passar no teste. Sim. Quem passa no teste, Pode aí ser. vira candidato. Então, tinha que ter. Hoje você fazendo uma articulação boa com qualquer partido, você tem a legenda e vai. E quem tem dinheiro compra a legenda, né? Pois é, então, assim, deveria exigir o mínimo, o básico. Não é? Como é que vereadores vão tratar de legislação se não conhece a lei? Né? Aí você vê uma situação dessa, que acaba... A gente fica constrangido, porque são nossos representantes. Né? Então, assim, poxa, a Câmara inteira votou um negócio que é inconstitucional. Véio. Como é que eu vou chamar o cara, amigo? Por favor. Né? E aí vai o Executivo e sanciona. Está falando da Assembleia, né? Não, eu estou citando o caso real da lei. Daqui, a gente que era a Assembleia da votação do lá na presidente, Assembleia também. Imagina, os nossos deputados estaduais. Pois é um que estava caso votando errado, recente não que vale a pena a gente debater sobre isso. Né? Então, para quem está nos acompanhando que não está sabendo do que a gente está falando aqui, né? Então, os deputados estaduais da Bahia, né, elegeram um colega, né, para o terceiro mandato. Com quase unanimidade, né? Só teve um voto. Pois é. Então, assim, elegeram um colega para o terceiro mandato. E a lei não permite. A lei não permite. Simples. Fato. A lei não permite. Agora, como é que pode um parlamentar, né, ou desconhece a lei, ou acha que, não, vamos lá assim mesmo, vendo o que é que dá. O que é que deu? A justiça foi lá e disse, não, afastou o presidente. Fica uma situação constrangedora para todo mundo. Eu fico, meu Deus, está no nosso estado. Será que eles estão constrangidos? Eu não sei. Pois é. Então é complicado. Eu vou trazer alguns no Liga da Política, a gente vai perguntar isso. Vamos chamar no Liga da Política para a gente perguntar. O nosso papo está maravilhoso, a gente ficou de falar 1 hora e já passou de 1 hora. Meu Deus. É bom assim. Mas eu queria terminar o programa um pouco diferente do que eu comecei. Eu perguntei o que
que você, quando eu boto o Hendrick aqui no Google, o que eu acho? Eu queria lhe fazer a seguinte pergunta. Qual é a manchete que você gostaria de ler amanhã nos jornais, que você sabe que você vai demorar um tempinho para ler? Mas o que você gostaria de... Amanhã, essa é a manchete do dia que você fala, poxa, eu venci. Qual é a notícia? Qual é a notícia que você queria ler amanhã, na capa do jornal? Chegou amanhã, abriu o site, está estampado lá. Tem muita coisa boa que a gente quer, né? Mas vamos lá. Influenciado pelo... Quer escolher mais de uma? Influenciado pela nossa conversa aqui, seria uma excelente manchete se houvesse a decisão aí de que, para sair candidato a cargo público eletivo, tem que ser necessário passar, né, ser submetido a uma avaliação, né? Tem que concorrer a um vestibular. Hein? É uma coisa interessante. Que dá tempo ainda. Eu acho duro, inclusive, essa lei eleitoral. Porque, assim, um jovem, se não tiver 35 anos, ele não é candidato a governador, senador ou presidente da República. Não pode. Mas você não tem um teto. Você tem um piso. Sim. Mas se você tiver 100 anos, 102 anos e quiser ser candidato, você pode ser. Você não tem um teto. Sim. Você quer fazer? Ótimo. Concordo que você pode botar 35, mas, por exemplo, passou dos 80, campeão. Valeu, obrigado. Você contribuiu bastante. Porque senão vira uma profissão e não é. Exato, e não é. Não pode ser. E muitos estão ali porque acaba sendo usado, né, o nome, o prestígio, a história, reelegem, mas, de fato, você tem outras pessoas, né, conduzindo. Sim. Eu acho que isso é uma coisa que, assim, as regras precisam ser mudadas. As regras eleitorais, elas precisam ser mudadas de fato. Mas isso parte do clamor popular. Resta saber se a população realmente quer. Eu vi um vídeo curtinho outro dia do rapaz estava falando qual foi a última vez que você realmente quis alguma coisa. Porque geralmente a gente diz que quer, não quer. Porque quem quer não teve um caso de alguém que realmente quisesse algo que não conseguiu, cara. Quem quer faz, né? Quem quer, corre atrás e faz. E eu me emociono, inclusive, eu não vou deixar terminar esse nosso bate-papo sem citar o exemplo da prefeita Débora Regis. Não estou aqui nem elogiando, nem criticando. Mas ela está onde ela está porque ela quis. Que luta, que batalha, amigo. Foi batalha. Uma trajetória muito difícil. Né? Então ela está sentada lá por mérito dela. Mas a população elegeu. Mas ela não teria saído candidato se ela não quisesse. Então, ela está lá porque ela quer. A partir daí, né, aí cabe saber o que é que ela vai fazer com isso. Né? Mas se era isso que ela queria, ela conseguiu. Se o objetivo era ser prefeita. Pronto, amiga. Parabéns para você. Se o objetivo for transformar a cidade, ainda está no caminho. Se o objetivo for ganhar a eleição, você ganhou, Débora. Parabéns. Será que eu... Não vai ser. Fica aí. Até porque para ela chegar a ser prefeita, ela teve que vencer algumas etapas, né? Muitas etapas. E eu acho que a vida é isso. Eu acho que essa reflexão ficou muito boa. Muita gente teria desistido muito antes. Não tenho a menor dúvida disso. Né? Então, o objetivo foi ganhar a eleição. O objetivo foi esse. Foi alcançado. Que reflexão maravilhosa, meu amigo. Opa, tapa na cara. Vamos lá. E vamos ficando por aqui. Eu queria lhe agradecer muito, gente. Eu não tinha dúvida, cara, que esse primeiro episódio eu ia começar com o pé direito com você. Quando eu falei, não, vamos bater esse papo, que eu acho que eu preciso, porque eu acho que é esse formato que eu quero, eu acho que é essa coisa bacana. A gente não vai deixar de falar de política, a gente não vai deixar de falar, porque a política está aí, é tudo. Mas você teve essa coisa mais descontraída, você teve essa situação que a gente pode transbordar um pouco, né, da política. Pode se emocionar como você se emocionou e me emocionou também. Eu acho que é assim, bacana. Queria lhe agradecer muito, meu irmão. Muito mesmo, de coração. Muito obrigado. E vamos lá. Eu que agradeço, meu irmão. Eu que agradeço. Eu fico muito feliz de verdade, Paulinho, pelo convite, por me dar a honra de ser o primeiro participante do programa. Fico feliz pelo reconhecimento e também, claro, a relação de amizade que a gente tem ao longo já de vários anos. E parabéns
pelo trabalho, parabéns pelo desafio, iniciativa. Vamos em frente. Maravilha, muito obrigado. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima.